Você já ouviu falar sobre as 7 colunas da sabedoria? Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Mas o que é sabedoria? É a capacidade que temos de distinguir o certo do errado, o bom do ruim, o agradável do desagradável. Mas a sabedoria possui 7 colunas. E quais são elas? Aonde devemos encontrar ou aonde podemos encontrar as 7 colunas da sabedoria? Acredito que todos conhecem o livro de Provérbios, escrito pelo próprio Salomão, o homem mais sábio de toda a terra. E aonde ele faz a citação, no capítulo 9, versículo 1, nós encontramos, próximo desse texto, as 7 colunas da sabedoria. E a primeira encontramos em Provérbios capítulo 8, versículo 12, que diz que a prudência mora na casa da sabedoria. Então a prudência é a virtude na prática da sabedoria. A prudência é uma das colunas da sabedoria. Jesus diz que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha e o homem sensato edificou sobre a areia. Jesus disse: sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então a prudência é a sabedoria na sua prática. Vejamos, a segunda coluna é o conhecimento. Provérbios capítulo 2, versículo 10 mostra o conhecimento vindo logo após a sabedoria. Geralmente conhecimento e sabedoria estão juntos. Então é uma coluna da sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria e conhecimento. O Espírito Santo, quando distribuiu os dons, ele distribuiu o dom da palavra da sabedoria e da palavra do conhecimento. A terceira coluna é o entendimento. O entendimento é a virtude investigativa da sabedoria. Foi com o entendimento que Salomão conseguiu identificar quem era a mãe daquele filho que ele pediu que fosse partido no meio. Foi o entendimento que levou ele a investigar isso. Então, o entendimento é a virtude investigativa. Em Provérbios 8, versículo 14, nos mostra isso. O entendimento também, ele aparece como sinônimo de inteligência e de intelectualidade. Daniel capítulo 2, versículo 21, nós encontramos isso. Então, a terceira coluna da sabedoria é o entendimento. A quarta coluna da sabedoria é o conselho. Ele é a virtude diretiva da sabedoria. Ele é que dá direção à sabedoria. Em Provérbios capítulo 8, versículo 12, nos mostra que o conselho faz parte das 7 colunas da sabedoria. De acordo com Provérbios 24, versículo 6, é com conselhos prudentes que se vence uma batalha. Em Isaías 28, versículo 29, o profeta Isaías escreveu que o Senhor é maravilhoso em conselho e grande em obra. Inclusive, o Filho de Deus é chamado de maravilhoso conselheiro. Glória a Deus. E a quinta coluna da sabedoria é a fortaleza. Provérbios capítulo 8, versículo 14, nos mostra a fortaleza sendo o alicerce da sabedoria. Davi diz em 2 Samuel 22, 33, ele diz: Deus é a minha força e a minha fortaleza, e ele perfeitamente desembaraça o caminho. Em Provérbios 10, versículo 29, Salomão afirma que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos. E em Mateus 7, 24 e 25, Jesus mostra que uma casa é construída com prudência e ela se torna uma fortaleza. Então, a fortaleza é uma das 7 colunas da sabedoria. E a sexta coluna
também nós encontramos em Provérbios capítulo 8, versículo 15, que é a justiça. A justiça é a virtude moral da sabedoria. E a justiça divina, que é demonstrada em toda a Bíblia, nos mostra isso. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, a palavra de Deus afirma que o povo reconheceu que havia em Salomão sabedoria para fazer justiça. Em Provérbios 8:20, a sabedoria nos faz andar pelo caminho da justiça. Em Provérbios 15:9, é dito que o Senhor ama os que seguem a justiça. Então a justiça é a sexta coluna da sabedoria. A sétima coluna da sabedoria é o temor do Senhor. Esta é a sabedoria verdadeira. A origem, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então a sétima coluna que sustenta a casa da sabedoria é o temor do Senhor. Em Provérbios 9, versículo 10, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria e a ciência do santo a prudência. Então falamos aqui, eu vou repetir todas as 7 colunas da sabedoria e pedir a Deus que a gente obtenha todas essas colunas para que a gente seja completamente sábio. Jesus nos mostra que nós devemos caminhar para a perfeição e para isso nós precisamos adquirir esse conhecimento para saber como chegar na perfeição. Então a primeira coluna é a prudência, a segunda coluna é o conhecimento, a terceira coluna é o entendimento, a quarta coluna é o conselho, a quinta coluna é a fortaleza, a sexta coluna é a justiça e a sétima coluna é o temor do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos essas 7 colunas que sustentam a sabedoria. Eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento e pedimos sabedoria e pedimos que o Senhor venha fazer com que nós estejamos com essas 7 colunas da sabedoria em nossa vida. Nos ensina a ser sábio, nos ensina a ter conhecimento, nos ensina a ter entendimento, nos ensina a ser prudente, nos ensina a ser justo, nos ensina a ter o temor do Senhor, nos ensina a ser fortes e o Senhor venha a ser a nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.